Fala criativo, tudo beleza? Tudo certo? Meu nome é Rafael Costa, sou designer gráfico e hoje eu estou trazendo um vídeo com uma proposta um pouco diferente do que eu costumo fazer, mas que eu acredito que pode ser extremamente útil para você que tenha um interesse em aprender sobre lettering ou de desenhar suas próprias letras nos seus projetos de design. Nesse vídeo eu vou fazer uma avaliação, né? Não é bem uma correção, mas uma avaliação com algumas dicas, avaliando aqui um trabalho de um dos alunos da turma de lettering completo da suíte criativa. E aqui já de cara eu quero indicar o primeiro problema que é bem frequente, que acontece com praticamente todos aqueles que me enviam alguma prova lá do curso, que é a questão da fotografia. Esse aluno em questão aqui mandou fotos dos seus desenhos, das suas letras, todos de frente, né? Tirando a foto aqui de frente, é uma das maneiras, mas precisa ainda ter um pouco mais de cuidado com a luz, com a iluminação, com a composição. Você vê que aqui algumas ela está encostando a letra na margem da foto, né? Aqui já tem uma sobra, aqui já ficou mais centralizado, aqui tem um grande espaço também sobrando. Você vê uma borda aqui preta, tá? Que deve ser da mesa, e assim por diante. É claro que tem muita coisa para falar sobre fotografia de desenho, de lettering, mas é importante você pensar desde já essa questão de como você vai fotografar o seu lettering. Procura sempre mostrar ele na totalidade. Se for aparecer mesa ou alguma parte que não seja papel, como nesse caso aqui, tenta criar um pequeno cenário e daí colocar a sua folha de papel ali e fotografar ele da melhor maneira possível, pegando uma iluminação legal, e depois dar uma tratada ainda no Photoshop. Essa habilidade você vai precisar no seu dia a dia como profissional. Outro problema que dá para identificar aqui de cara é um pouco de falta de referência nas letras. Você vê que parece que ele criou um pouco da cabeça, lógico, teve um pouco de background, tem algumas letras que ele já sabe como é a forma da letra em si, mas ainda falta um pouco mais de capricho, um pouco mais de coerência aí no desenho, nas formas das letras, e isso eu já ensino isso lá nas aulas do curso, tá? E vou reforçar aqui. Qual é a dica que eu sempre compartilho lá? É você utilizar o site myfonts.com ou qualquer outro site que seja de download de fontes, tá? Seja ela gratuita ou, no caso aqui do MyFonts, ele é um site que disponibiliza fontes, mas ele vende, né? Elas são vendidas. Então são fontes muito bem elaboradas, muito bem desenvolvidas pelos melhores tipógrafos e letristas do mundo. Tem um acervo muito legal, com muita referência bacana de letra, de todo tipo de letra que você pode imaginar. Pegando mais ou menos aqui o estilo do desenho da sua letra, dá pra ver que ela é uma monolinear, ou seja, você tem uma linha única, não tem quase variação de espessura das letras, tá? Até tem alguns pontos onde a letra é um pouco mais larga, mas não é nada que se destaque. Então o que você pode fazer? Vem aqui no site do MyFonts ou qualquer outro site que você tenha que goste e coloca aqui um exemplo. Vou colocar aqui monoline. Ele vai me dar nos resultados da busca todas as fontes que ele tem aí, ou pelo menos as principais fontes que ele tem com essa característica de ser monolinear, ó. Então eu já tenho aqui algumas letras que são bem parecidas com a letra que é do lettering que o nosso aluno ali criou. Vou pegar essa primeira logo aqui de cara, que ela é bem parecida aí com a proposta do desenho do nosso aluno lá. Tá vendo? E aqui ainda tem uma opção bacana no MyFonts, que você pode escrever aqui o seu texto. Então vou colocar aqui o mesmo texto que o nosso aluno colocou lá. Então ele já me deu aqui, ó, o texto que eu escrevi aqui com a fonte. Eu posso aumentar aqui o tamanho, ó. Tá? Aqui ainda tem mais algumas configurações extra. Posso mudar a cor dela, ó. Já posso aí já pensar em composição. Tá? Já posso pensar numa cor, alguma coisa assim. Aqui tem algumas opções da própria fonte, né, onde eu posso colocar aqui alguns ornamentos, se ela tiver essa opção. Tá vendo? É uma maneira de estar trabalhando com ela, conhecendo melhor o desenho da letra. Tá? Mas eu, no caso aqui, eu vou deixar como estava, que eu achei que estava interessante.
Ó, então eu já tenho uma referência perfeita aqui, ó, do desenho da letra. Eu já sei que a minha maiúscula não necessariamente ela vai conectar aqui com a letra A, né? Eu já tenho a referência aqui da sinalização, do ponto do I, tá? Do acabamento aqui da letra A. Enfim, então se tivesse um pouco mais desse cuidado, as letras teriam um desenho bem melhor, bem mais atrativo. Então aqui não é que está errado, não está de todo mal, mas poderia ter sido bem melhor. Muito bem, depois disso, né, dessa dica, ainda tem umas outras questões aqui, que é a questão da segurança no traço, tá? Você vê que falta aqui um pouco de segurança no traçado, ó, ele vai meio torto, né? Mas isso aqui se resolve com a prática, com o exercício manual. O problema aqui não é que tá rabiscado. Você pode falar assim, ah, mas é um sketch e tal, eu também faço assim rabiscado. Não é esse o problema é que algumas linhas, principalmente as curvas, elas não estão coerentes, ó. Não tá uma curva certinha, ó. Tá vendo? Mesmo para o manual ainda dá para ficar bem melhor isso aqui, tá? Então isso aqui é algo que você precisa avaliar sempre aí no seu trabalho de lettering. Outro ponto é a questão da limpeza do desenho. Você ainda vê aqui muitos traços que não foram utilizados, ó. Aqui tem, ó. Tá vendo? Muitos pontos aqui onde vê que ele desenhou várias vezes no mesmo ponto, mas aí não apagou de forma tão eficiente ali alguns pontos, e aí fica esse monte de linhas, tá? Também não é nada muito grave, tá? Mas eu sempre recomendo que uma das coisas que eu mais prezo no meu trabalho, até no trabalho manual, é a questão da limpeza, é a questão de você manter o desenho visualmente agradável, tá? Então tudo isso aí influencia. De forma geral, vou indicar aqui alguns pontos no desenho aqui dessa composição que poderia ter sido bem melhor, ó. Esses acabamentos aqui não estão muito legais, tá? Esse acabamento pontiagudo aqui, você vê que em vários pontos do desenho você tem essa finalização aqui pontiaguda, tá? Não ficou tão interessante, poderia ter sido mais agradável se as letras tivessem sido conectadas, tá? Vou apagar aqui para você poder entender melhor o que eu estou querendo dizer. Vou pegar aqui o pincel, vou aumentar aqui a espessura dele, já pensando na forma da letra. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter essas letras se conectando melhor, ó, tá? E não terminando aqui como se fosse uma bifurcação, ó. Tá vendo? Então, ao invés de terminar ali, se tivesse aquela referência, né? Tivesse dado uma olhada ali na fonte, uma fonte pronta, ficaria um pouco mais coerente, ficaria um pouco mais agradável, tá? Eu sempre recomendo, se você vai fazer uma letra script, né, cursiva, esse tipo cursivo, então faça com que as letras se conectem, fica mais bacana, fica mais agradável, visualmente mais agradável, né? Tá vendo? Ficaria um pouco melhor, ficaria mais coerente, mais harmonicamente melhor. E aqui mais algumas outras pequenos problemas visuais aqui, como esse acabamento aqui da letra E, tá? Não fez muito sentido essa quebra ali, tá? O ideal seria fazer algo mais simples mesmo aqui reto. Esse acabamento aqui também não ficou legal, não tá conversando com o restante das letras. E aqui ele tentou colocar uns ornamentos meio soltos, né? Colocou aqui uma folhagem, mas só desse lado, não colocou nada do outro lado. Aqui essas linhas também ficaram meio soltas, meio perdidas, não cumpriram nenhuma função aqui de servir como ornamento, tá? Mas no geral ficou um trabalho até bem feito. Não foi um trabalho de todo mal, para quem está começando ficou um ótimo start. Realmente eu investiria mais aqui na questão da referência, ter uma fonte, se basear naquela fonte, observar como que terminam cada uma das letras, se as letras se conectam, se elas são soltas, como são as minúsculas, como são as maiúsculas, como são os ornamentos, tudo isso, uma coisa bem simples que pode gerar um efeito bem mais eficiente aí no desenho, no resultado geral
do seu desenho de letras, tá bom? Então isso vale até para você, mesmo que você não queira fazer um trabalho completo de lettering, alguma coisa do tipo, você sempre que precisar fazer uma criação com letras, quiser personalizar, é sempre bom você ter um start se baseando em uma fonte já existente. Se você ainda não tem essa habilidade para criar uma fonte de forma coerente, de forma legal, então pega uma fonte pronta, se baseia nela. Bom, criativo, então é isso. Eu espero que tenha sido útil e que você tenha gostado desse tipo de vídeo, compartilhando algumas dicas um pouco mais simples, um pouco mais rápidas, mas que eu acredito que tem bastante relevância, porque são erros que como eu falei, são erros que se repetem aí nos trabalhos que eu venho recebendo. E se você tem um interesse em aprender mais sobre o desenho de lettering, eu recomendo que você faça o meu curso de lettering completo na Suite Criativa, onde lá eu te ensino a parte teórica, a parte prática, vou te ensinar a fazer o desenho 2D, o desenho 3D e principalmente o acabamento utilizando o Illustrator e o Photoshop para você ter uma vetorização com acabamento realístico. O link para o meu curso vai estar aí na descrição do vídeo. Então é isso, criativo, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.